Tirando dúvidas de sociologia, cheque. Sobre as perguntas que foram colocadas nos formulários. Uma curiosidade, por que Durkheim é o pai da sociologia? Não entendi muito bem sobre o Comte e o Durkheim. O Comte, ele é o cara que defende a ideia de que dá para estudar o ser humano do mesmo jeito que se estuda as ciências da natureza, como a biologia, a química e a física. Ele acha que o mesmo método que é usado para estudar a biologia, a química e a física pode ser usado também para estudar o ser humano. E o Durkheim, ele vai ser o primeiro a fazer isso. Ele vai pegar um fato social, que é o suicídio, ele vai fazer o uso do método científico, que é usado nas ciências da natureza, e ele vai conseguir fazer o uso dele corretamente, coerentemente, né? E o objeto de estudo dele ali, o fato social dele ali é o suicídio. Então, como ele é o primeiro, ele é chamado de o pai da sociologia. Alguém disse que não entendeu muito bem o que é senso comum. Senso comum é o conhecimento natural, social, que a gente ouve da avó, a gente ouve da mãe, e que é repetido. Como, por exemplo, não se vai para frente da casa, porque se está tirando a alegria da casa. Não se come manga com leite, que dá dor de barriga e pode matar. Não se pode pegar na borboleta e depois coçar o olho, porque você pode cegar. Se você entronchar a cara ou virar o olho e o galo cantar, você vai ficar desse jeito. Desses conhecimentos do senso comum já foram comprovados cientificamente como sendo mentirosos. Outros foram comprovados como sendo verdadeiros. Eu dei alguns exemplos aqui, a maioria deles que foram abortados, ok, gente? Que não são reais. O método científico na sociologia é dividido em partes, com assuntos diversos? Não. O método científico ele é usado na sociologia como ele é usado nas ciências da natureza. A questão todinha é que nem todo estudo da sociologia pode ser levado para o laboratório. A maioria das vezes é o contrário. O cientista ele tem que entrar no grupo social, né, se ver dentro desse grupo social para poder fazer uma análise. Tá? Qual é a diferença entre o método científico e a metodologia? O método científico é aquele que a gente colocou, ilustrou, organizou direitinho, tem aquelas etapas. Metodologia é como você faz alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma metodologia para me organizar, né, no meu dia a dia, para poder dar aula remoto e para preparar meu material. Então, eu tenho uma forma de organização. Vocês têm uma metodologia para organizar o dia a dia de vocês e fazer as coisas que são necessárias em casa, no asseio individual, no tratamento da sanidade mental, ao mesmo tempo que tem o cotidiano da aula, tá? O método científico, ele funciona de acordo com aquelas regras que a gente colocou para vocês. Eles têm 3 etapas, né? Uma delas é a observação inicial, a segunda dela ela é a experiência em si, que no caso da sociologia é a observação dentro do grupo, e finalmente a conclusão. Diante de todos os assuntos, os conteúdos abordados, qual seria a reflexão básica e resumida de tudo que a professora poderia falar? Todas as histórias que foram faladas, Kaspar Hauser, Amalie Kamala, trazem reflexões sobre a forma da sociedade se adaptarem e reproduzirem o que foi aprendido ao longo da vida. Diante de tantas histórias para serem faladas, por que essas histórias foram mais interessantes de ser explicadas na visão da professora? Vamos lá, não é na minha visão, é na visão da sociologia. A história dessas pessoas que eu citei comprovam um conceito de sociologia que é chamado de socialização. Nós somos humanos porque nós crescemos com outros seres humanos e nós aprendemos com eles a nos comportar, a falar, a viver, aprendemos a cultura, aprendemos a pensar, tá? E o caso aí dessas situações, como o Caspar Hauser, a Amália e a Kamala e o menino de Aveyron, eles cresceram sem outros seres humanos adultos. Então, eles não tiveram a oportunidade de serem socializados, que a gente também pode substituir pelo nome humanizados, né? Então, é por isso que a Amália e Kamala imitavam os lobos que estavam perto delas, com quem elas conviviam. Porque elas não tinham ser humano, elas tinham os lobos. Então, elas não se humanizaram, elas se tornaram lobos.
ok? E no caso de Caspar Hauser, ele foi ausentado de toda e qualquer pessoa, ser vivo ao redor dele. Ele não via nada, né? Ele era só. E isso afetou emocionalmente ele, profundamente. Ele era uma pessoa depressiva. Então, além da gente precisar do outro ser humano para se socializar, a gente precisa do outro ser humano também para nos tornar sãos. Essa que é a importância dessas histórias. É chamado de humanização porque justamente é o que nos torna humanos, é aprender com outro ser humano, tá? Tradicionalidade humana, eu não entendi muito bem isso. Ser humano é se comportar como ser humano. É falar, é sentar, é agir, é pensar, é compreender, é abraçar, é sorrir, é chorar. E essas crianças que a gente citou nas histórias, elas não tiveram essas oportunidades, tá? Então, humanização ou socialização. O que é positivismo na sociologia? Na verdade, o positivismo é na ciência. O positivismo é acreditar que a ciência pode servir para estudar o ser humano. A sociologia é um dos resultados disso. Comprovando o positivismo, surge a sociologia, comprovando que o método científico usado nas ciências da natureza pode ser usado para estudar o ser humano. Aí surge a sociologia. A sociologia, ela é uma ciência. E ela se faz necessária, ela surgiu com a intenção de compreender como as pessoas conviviam e como se deve ou que se pode controlar esses comportamentos. É engraçado, incoerente, a gente saber que essa ciência ela é tão importante que ela faz com que a gente compreenda a nossa importância social e é por isso que ela é tão combatida. E, na verdade, as empresas que contratam os sociólogos são empresas que precisam controlar o comportamento humano ou que têm a intenção de influenciar esses comportamentos humanos. Mas não se quer que todo mundo tenha acesso a isso. Daí essa dificuldade da sociologia. Vai ficar no ensino médio? Não vai ficar no ensino médio? Deve ou não deve? Ok? Eu também achei interessante que mesmo a sociologia e filosofia sendo ciências, elas têm princípios parecidos com outras ciências. Gente, filosofia não é ciência, tá? Filosofia é a forma de ver o mundo racionalmente. É por conta dessa forma de ver o mundo racionalmente que vão surgir as ciências. Porque a filosofia, ela estuda o todo. Quando a gente vê necessário que deve estudar uma coisa só específica, aí, naquele momento, surge a ciência, porque a filosofia estuda o todo, o conjunto. A sociologia ela é o estudo das pessoas em sociedade, dos comportamentos dos grupos, de como a gente se comporta em sociedade. As investigações nas ciências pessoais podem utilizar pesquisa quantitativa e qualitativa simultaneamente? Eu acho que a pessoa quis dizer ciência social. Sim, ela pode usar o quantitativo e qualitativo, tá? Mas, assim, nem todo tipo de pesquisa pode usar o quantitativo, tá? Weber, quando ele fala de como funciona, né, que é o funcionalismo das sociedades, ele acredita que a observação ela deve ser qualitativa. O cientista ele tem que conviver com o grupo para entender como o grupo funciona. Né? E isso são dados qualitativos e não quantitativos. Alguém não entendeu porque Marx e Weber são fundamentos da sociologia. O Marx ele estuda a economia e como a economia afeta o comportamento social. Por isso que ele é fundamental, porque justamente a sociologia se baseia nesses estudos. Tá? Então, como eu disse, as empresas elas precisam entender como que a gente funciona socialmente para poder controlar os nossos comportamentos ou utilizar disso para nos fornecer aquilo que é necessário para a gente ou para aquilo que eles querem que a gente faça. Então, Marx ele é extremamente importante. E Weber, como ele vem para
compreender como funciona a sociedade, também ele tem a sua importância. Alguém disse que não entendeu nada. Eu acredito que essa pessoa esteja na aula remota apenas e fica um pouco mais complicado. Eu peço para a pessoa me procurar. Eu tenho o WhatsApp, é acessível, só é falar comigo e a gente hoje à tarde vai ter, amanhã à tarde vai ter aula. Os signos têm alguma coisa a ver com sociologia? Gente, se esse signo aí é signo astrológico, não, tá? Eu talvez não tenha entendido a pergunta. O fato da segunda tentativa de ser uma filosofia com influência religiosa é uma consequência da primeira tentativa ter sido baseada em mitos? Olha, a primeira tentativa não foi baseada em mitos, pelo contrário, foi fugir dos mitos. Como se fugir dos mitos, a filosofia ficou apenas racional. E na época da Idade Média, a igreja era muito forte e ela não queria as pessoas racionais. Elas queriam, lembra, a gente vai trabalhar isso depois, a função da religião é o controle social, né? E a pessoa ser racional fugia desse controle da igreja. Daí a filosofia, ela tinha que se submeter àquilo que a religião dizia, tá? Alguém disse que não entendeu o método para a ciência social. Porque o método científico, ele leva em consideração a observação da situação, o estudo experimental no laboratório e a conclusão final. E esse estudo experimental no laboratório, cheio de etapas e de circunstâncias, que ao estudar o ser humano, não dá para funcionar, não dá para ser daquele jeito, mas dá para adaptar, né? E o Durkheim, ele provou isso, que dava para adaptar, ok? A gente se fala na aula ao vivo.